O Cruzeiro amanheceu diferente hoje. Não foi uma simples notícia, não foi um boato comum, não foi uma daquelas especulações criadas em fórum de torcedor. Foi algo muito maior, algo que atravessou fronteiras, movimentou redes sociais e incendiou a imaginação da torcida celeste. Lionel Messi, simplesmente o maior jogador da geração, teria mandado um recado direto envolvendo o Cruzeiro. E quando um nome desse tamanho respira na direção de um clube brasileiro, tudo se transforma, tudo vira assunto, tudo vira esperança, e a nação azul está em estado de choque. Desde cedo, as redes sociais do Cruzeiro entraram em ebulição. Perfis no X, páginas no Instagram, grupos no WhatsApp, todos compartilhavam uma frase, um vídeo curto, uma declaração enigmática que Messi teria dito durante uma conversa com jornalistas argentinos. Bastou um gesto, uma risada, um comentário indireto para milhões de cruzeirenses começarem a especular sobre o que poderia estar por trás dessa fala inesperada. Afinal, não é todo dia que o maior camisa 10 do planeta menciona o Cruzeiro, e a simples possibilidade disso já muda completamente o cenário do futebol brasileiro. A repercussão foi imediata. Mesmo sem confirmação oficial, a torcida mergulhou em interpretações, teorias e expectativas quase cinematográficas. E como torcedor apaixonado que sou, não tem como negar. Qualquer coisa que venha de Messi, mesmo que seja um olhar, já desperta sonhos que a gente nem sabia que podia ter. O Cruzeiro, que vive um momento de reconstrução forte e ambicioso, agora se vê envolvido em uma onda de atenção mundial que poucos clubes brasileiros experimentaram nos últimos anos. O suposto recado de Messi começou a circular quando um jornalista argentino afirmou, durante uma transmissão, que o craque teria comentado sobre a força e a paixão da torcida brasileira, destacando especialmente a atmosfera do Mineirão e citando o Cruzeiro como um dos clubes que mais o impressionaram nos últimos anos. Foi apenas isso, mas foi o suficiente para incendiar a imaginação azul. Não havia confirmação, não havia contexto completo, mas havia algo maior. A faísca necessária para criar uma das maiores especulações recentes envolvendo o futebol brasileiro. A notícia se espalhou tão rapidamente que até veículos esportivos internacionais começaram a questionar se havia algo por trás das palavras de Messi. Alguns sugeriram que poderia ser apenas um comentário descontraído, outros insinuaram que poderia existir algo mais profundo. E é nesse ponto que o torcedor do Cruzeiro começa a pensar além, começa a ligar pontas, começa a imaginar possibilidades que antes pareciam impossíveis. Afinal, quando Messi abre a boca, o mundo inteiro presta atenção. O Cruzeiro vive um momento de reorganização institucional, fortalecendo sua SAF, atraindo investidores e buscando retomar seu protagonismo no cenário nacional. E nesse ambiente em transformação, qualquer gesto vindo de um astro como Messi ganha proporções gigantescas. Os cruzeirenses sabem que contratar o craque argentino é algo quase inalcançável, mas isso não impede ninguém de sonhar, e o sonho, muitas vezes, é o combustível que mantém viva a paixão do futebol. Os bastidores começaram a trabalhar imediatamente. Pessoas próximas ao clube relataram que a diretoria acompanhou a repercussão com atenção, mesmo que sem se pronunciar oficialmente. A ideia de Messi mencionar o Cruzeiro, ainda que de forma indireta, foi vista como um elogio enorme, capaz de fortalecer a imagem internacional do clube e abrir portas para futuras negociações com outros grandes nomes do futebol mundial. Enquanto isso, a torcida enlouqueceu. Nas ruas de Belo Horizonte, os comentários eram os mesmos. Será que Messi realmente falou do Cruzeiro? Será que tem algo por trás disso? Será que estamos vivendo o início de uma história que pode surpreender o mundo? E essas perguntas, repetidas milhares de vezes, se tornaram parte da energia que moveu o dia do torcedor celeste. Nos grupos de torcedores organizados, a reação também foi explosiva. Alguns exaltavam a possibilidade de Messi vestir a camisa azul nem que fosse um amistoso. Outros acreditavam que o simples fato do craque olhar para o Cruzeiro já era um sinal de respeito e reconhecimento. O mais impressionante é que, mesmo sem confirmação, o recado virou assunto dominante em praticamente todas as conversas sobre o clube. A imprensa esportiva brasileira, claro, não ficou para trás. Programas de debate começaram a discutir a fala do argentino, analisando cada palavra, cada expressão, cada gesto. Alguns comentaristas foram categóricos: Messi nunca fala nada por acaso. Outros, mais cautelosos, acreditam que foi apenas uma frase gentil. Mas, como torcedor, não tenho medo de admitir, eu prefiro acreditar na primeira versão, porque é muito mais emocionante imaginar que o maior jogador do mundo olhou na direção do Cruzeiro. Até mesmo ex-jogadores do Cruzeiro comentaram o caso nas redes sociais. Alguns disseram que Messi sempre foi fã do futebol brasileiro, e que o Cruzeiro tem uma história de respeito internacional capaz de impressionar qualquer grande atleta do mundo. Outros foram mais ousados,
Disseram que esse tipo de fala pode abrir portas para futuras aproximações, intercâmbios, amistosos ou, quem sabe, até mesmo uma visita especial ao clube. A torcida não perdeu tempo e começou a produzir artes, montagens e vídeos imaginando Messi com a camisa azul. Era possível ver o craque no Mineirão, levantando taça, marcando gol em clássico contra o Atlético, emocionando crianças e adultos. E tudo isso, mesmo que fruto da imaginação dos torcedores, mostra o tamanho da conexão emocional que o Cruzeiro desperta em quem acredita no clube. É impossível ignorar também o lado financeiro dessa repercussão. Basta Messi mencionar o Cruzeiro para que o nome do clube comece a circular em sites, redes e plataformas do mundo inteiro. Para uma SAF que trabalha intensamente seu marketing, isso é ouro puro. É a chance de mostrar a força da marca Cruzeiro, de reforçar sua presença global e de atrair novos olhares, e talvez novos parceiros. A pergunta que não quer calar é: por que Messi mencionaria o Cruzeiro? O que teria levado o craque a falar do clube? Seria uma lembrança antiga de quando enfrentou equipes brasileiras? Seria uma admiração pela torcida? Ou seria algo ainda não revelado, uma possível conversa nos bastidores, uma simpatia pela camisa azul, um interesse pessoal que ninguém imaginava? Os torcedores criaram teorias de todos os tipos. Alguns apontaram para a recente aproximação entre clubes brasileiros e jogadores estrangeiros de ponta. Outros lembraram que Messi tem amigos no Brasil e que poderia ter ouvido elogios sobre a força da torcida cruzeirense. Há quem diga até que o Mineirão, após sua reforma, se tornou um dos estádios mais elogiados por estrangeiros. Tudo, absolutamente tudo, virou pista possível para justificar o recado do craque. Independentemente da explicação, o impacto já estava criado. O Cruzeiro, que já vinha ganhando destaque com sua nova fase sob a administração da SAF, agora se vê no centro de uma discussão global. O nome do clube estampou manchetes internacionais, e muitos veículos estrangeiros começaram a explorar o histórico do Cruzeiro no futebol mundial. Isso, para quem ama o clube, é um orgulho enorme. O sentimento é de que algo grandioso está acontecendo, algo que pode não ser totalmente compreendido ainda, mas que muda a forma como o Cruzeiro é visto. Mesmo que a fala de Messi tenha sido algo pequeno, ela gerou um efeito gigantesco. A torcida entendeu isso rapidamente e abraçou o momento como se fosse um sinal, uma indicação de que o Cruzeiro está caminhando para retomar seu lugar entre os gigantes do futebol. Enquanto isso, a diretoria trabalha nos bastidores. Não se sabe exatamente como o clube reagiu internamente ao recado de Messi, mas é certo que qualquer aproximação, por menor que seja, será analisada com cuidado. O Cruzeiro tem se mostrado estratégico e cuidadoso em suas ações, e saber aproveitar esse momento pode ser fundamental para elevar ainda mais o nome do clube. Os comentaristas esportivos também começaram a falar sobre o impacto psicológico que a fala de Messi pode ter nos jogadores do Cruzeiro. Para muitos, ouvir o maior atleta da atualidade mencionar o clube é um incentivo enorme, capaz de elevar a confiança do elenco e aumentar a ambição da equipe. Isso pode se refletir diretamente em campo, criando uma atmosfera mais forte e motivadora. A torcida, claro, quer mais. Se Messi mandou um recado hoje, quem garante que não haverá outro amanhã? Quem garante que isso não pode evoluir para um vídeo, uma visita, um convite? Quem garante que a relação entre o craque e o Cruzeiro não pode se aprofundar com o tempo? A imaginação do torcedor é infinita, e quando alimentada por algo tão impactante, ela se transforma em combustível para sonhar. O Mineirão, inclusive, seria o palco perfeito para Messi caso um dia ele decidisse visitar o clube. A recepção seria histórica, inesquecível, talvez uma das maiores já vistas no futebol brasileiro. A torcida celeste sabe fazer festa como poucas no mundo, e imaginar Messi sendo ovacionado por quase 60 mil pessoas é algo que emociona só de pensar. A cada hora que passa, novos vídeos e declarações surgem nas redes sociais. Analistas argentinos, brasileiros e até europeus começaram a comentar o fator Cruzeiro no discurso de Messi. E isso, para um time que está reconstruindo sua imagem no cenário nacional e internacional, é algo poderoso, algo que demonstra que o Cruzeiro voltou ao radar dos gigantes. O mais impressionante é que, mesmo que tudo seja apenas especulação, a torcida abraçou essa história com paixão. E essa paixão é o que torna o futebol tão fascinante. Porque às vezes bastam 2 ou 3 palavras para reacender o brilho no olhar do torcedor, para criar uma onda de esperança que ultrapassa qualquer lógica, para transformar um simples comentário em um fenômeno midiático. Os torcedores começaram até a imaginar como seria Messi no Cruzeiro. As possibilidades são infinitas. Um jogo beneficente, uma participação especial, um camisa 10 histórico, um símbolo de grandeza. Mas, acima de tudo, o torcedor sonha com o que isso representaria para o clube: respeito, visibilidade, crescimento, impacto global.
O Cruzeiro está vivendo dias intensos desde que essa história começou. A diretoria mantém a cautela, mas os torcedores vivem o auge da emoção. Afinal, quando um gigante do futebol mundial manda um recado, não dá para reagir com calma. É impossível conter a euforia, é impossível não imaginar o que pode vir pela frente. A repercussão já chegou até os rivais, que também passaram a comentar o caso. Alguns com surpresa, outros com ironia, mas todos reconhecendo a grandiosidade de ter Messi mencionando o Cruzeiro. E isso, sem dúvida, alimenta ainda mais o orgulho da torcida azul. Muitos cruzeirenses relembraram outros momentos históricos do clube, como grandes títulos internacionais, confrontos épicos e jogadores lendários. A fala de Messi se encaixa nesse contexto como um lembrete de que o Cruzeiro sempre foi um clube de respeito, admirado mundialmente, e que ninguém esquece a força da camisa azul. A sensação é de que estamos vivendo o início de algo que pode ser maior do que imaginamos. Mesmo que Messi nunca vista a camisa do Cruzeiro, o simples fato de ter mencionado o clube já abriu uma porta importante. Uma porta que pode levar a novas parcerias, novas relações internacionais e até mesmo novos atletas interessados em jogar em um clube admirado pelo maior jogador do mundo. O torcedor celeste, apaixonado e fiel, sabe que o caminho do Cruzeiro ainda tem muitos desafios. Mas nessas horas, o coração fala mais alto do que a razão. Quando um ídolo mundial manda um recado, o torcedor se permite sonhar sem limites, porque é isso que mantém o futebol vivo e emocionante. Enquanto a história se espalha, o Cruzeiro observa, a imprensa debate e a torcida sonha. A frase de Messi, mesmo curta, já está eternizada nos corações cruzeirenses como um momento único, surpreendente e inesquecível. E, como torcedor, não tem como esconder. É emocionante demais ver o maior jogador do planeta olhar para o nosso lado. No fim das contas, não importa se o recado de Messi terá desdobramentos concretos. O que realmente importa é o que isso significou para a nação azul. Foi um gesto que reacendeu a alegria, que trouxe um novo brilho para o dia, que fez o torcedor acreditar que o Cruzeiro está, novamente, no caminho certo para recuperar sua grandeza. E quem sabe? No futebol, tudo muda muito rápido. O impossível já aconteceu tantas vezes que a gente aprendeu a nunca descartar nada. Messi mandou um recado hoje. Amanhã, pode mandar outro. E depois, quem sabe, pode até aparecer no Mineirão. O sonho está vivo, e o Cruzeiro, mais do que nunca, está pronto para abraçá-lo. A torcida continuará monitorando cada detalhe, cada entrevista, cada gesto do craque argentino. Porque agora, mais do que nunca, Messi e Cruzeiro parecem estar ligados por uma história que começou pequena, mas que pode crescer a qualquer instante. E a gente, apaixonado pelo clube, seguirá acreditando nisso com toda a força. Seja qual for o futuro, uma coisa é certa: o Cruzeiro ganhou o mundo hoje. Ganhou manchetes, ganhou atenção, ganhou respeito e ganhou um novo capítulo épico para sua história. Tudo por causa de um recado. Um recado que mexeu com milhões. Um recado que reacendeu sonhos. Um recado que mostrou que o Cruzeiro nunca deixou de ser gigante. E enquanto o mundo tenta decifrar o que Messi quis dizer, nós, torcedores celestes, seguimos vibrando, especulando e sonhando. Porque quando se trata de Cruzeiro, até o impossível parece pequeno diante da nossa paixão. E hoje, o impossível ganhou voz, a voz de Lionel Messi. Apresentamos as últimas notícias do Cruzeiro. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.